A presença de Deus deve ser a maior necessidade do cristão em todos os momentos. Seu maior medo deve ser descobrir que você está vivendo sozinho. Agora, entenda isso. Nesse contexto, não estou falando da onipresença de Deus ou apenas da habitação do Espírito Santo na nova criação. Estou falando sobre a presença prática de Deus e a demonstração do Espírito Santo operando através e ao redor de sua vida. Veja, uma coisa é ter o Espírito de Deus vivendo em você e outra é tê-lo ativo em sua vida. Carregar a presença de Deus significa viver com a divindade operando em sua vida e através de você. Não é saudável ser um cristão que, embora salvo e tendo o Espírito Santo, não tenha a experiência dele em sua vida. Um dia, Moisés pediu a Deus para mostrar-lhe sua glória, e Deus disse que assim faria. Mas Moisés não estava sendo direto com esse pedido. Foi então que ele imediatamente deixou claras suas intenções. Ele não queria apenas ver os milagres habituais de Deus. Ele queria algo mais. Êxodo capítulo 33, versículos de 14 a 18 diz: Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos façais subir deste lugar. Pois como se há de saber se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. De acordo com Moisés, um sinal do favor de Deus seria a bênção de sua presença, e a bênção da presença de Deus é demonstrada por meio da manifestação de sua glória. Primeiro para você em um nível pessoal e depois para outras pessoas que entram em contato com você. Já ouvi pessoas insinuarem que a vida cristã é muito chata, mesmo alguns cristãos também têm essa ideia. É por isso que invejamos o mundo e os incrédulos e caímos na tentação de querer fazer as coisas como eles fazem. No entanto, essa ideia é resultado de não saber o que significa ter a presença de Deus em sua vida. Pare um momento e pense por que Davi, Moisés e outros que eram íntimos de Deus eram tão sedentos da sua presença. Davi, por exemplo, diria que não tinha motivos para temer ninguém. Por quê? Porque Deus estava com ele. Não se esqueça que este é o mesmo Deus de toda a nação de Israel, o Deus onipresente. No entanto, ele está mais presente para alguns do que para outros. Agora, isso significa que Deus é parcial? Não. A Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. O que ele faz de acordo com sua vontade e nossa cooperação com ele. Muitas coisas mudarão em sua vida quando você perceber a presença de Deus. Esta é a prática constante dos santos que se destacam neste mundo. Eles praticam a presença de Deus. O que significa praticar ou levar a presença de Deus? Significa desenvolver um estilo de vida que dê a Deus espaço para preenchê-lo e fluir através de você como seu vaso. Podemos olhar para tal pessoa e dizer: você carrega a presença de Deus. Amados, se há algo que o mundo precisa hoje, são os santos que carregam a presença de Deus. O mundo não quer apenas nos ouvir falar. Eles querem sentir Deus em nós. Eles querem ser tocados pelo Deus sobre o qual estamos tão convencidos. Deus demonstrou seu poder por meio de Moisés, revelou-se a ele em muitas ocasiões. No entanto, Moisés queria algo pessoal. Ele percebeu que por mais grandiosos que fossem esses milagres e obras de Deus, eles estavam apenas fluindo em sua vida. Ele queria algo que fosse muito pessoal para ele. Ele queria que Deus não apenas fluísse através dele, mas também fluísse para ele. Ele não queria apenas ser o que cura, ele também queria ser curado. Ele não queria apenas tocar os outros, ele também queria ser tocado. Deus viu isso e isso o agradou. Ele se mostrou a Moisés e isso causou um impacto nele, até fisicamente, de modo que ninguém pudesse encará-lo. Moisés teve que cobrir o rosto com um véu porque começou a brilhar. Êxodo capítulo 34, versículos 29 a 35 diz:
Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com véu até entrar a falar com ele. Isso, querido cristão, não é uma experiência apenas para Moisés. É uma experiência que Deus deseja que cada um de seus filhos tenha. Ele quer estar com você de forma prática o tempo todo. Quando você vai para aquela entrevista, para o escritório, na escola, dirige seu carro até dormindo, Deus quer que você carregue a presença dele. Esta é a razão pela qual ele deu a você e a mim o Espírito Santo. Ele fez isso para que possamos ser seu templo, sua habitação, um lugar onde ele não apenas mora, mas opera. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ouvi testemunhos de pessoas que em transportes públicos, seus companheiros de viagem os abordaram respeitosamente para perguntar sobre sua personalidade e fé. Por quê? Não porque queriam atacar sua fé, mas porque queriam algo exalando delas. Jesus é o nosso exemplo perfeito do que significa carregar a presença de Deus o tempo todo. Tanto que, diante das crises, quando você se levanta, Deus se levanta em você e age. Quando você carrega a presença de Deus, não precisa orar por muito tempo sobre certas questões antes de ver a mudança que busca. Você o toca e o poder de Deus flui para ele. Você fala como os apóstolos antigos e Deus é liberado. Por quê? Porque ele já está lá, ativamente. Esta mensagem é para te desafiar, pois se os antigos puderam fazer isso, você também pode. Ainda existem cristãos que carregam a presença de Deus hoje. Este é o sinal de que todos nós podemos, se estivermos dispostos a assumir a responsabilidade e acomodá-la também. Agora, o que você pode fazer para levar a presença de Deus em sua vida? Que prática é necessária para ser uma demonstração ambulante de Deus com seu poder à sua disposição? Aqui estão algumas coisas que você pode fazer para levar a presença prática de Deus. Afaste-se de práticas pecaminosas. O pecado amortece o efeito da presença de Deus na vida de um cristão. Quanto mais os crentes cederem à sua carne, mais fraca será sua conexão com o Espírito de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a mente carnal resultará em morte. Isso não significa necessariamente morte física, mas morte espiritual. A morte de nossa conectividade com o Espírito de Deus. É isso que depois que caímos no pecado e pedimos a misericórdia de Deus, embora Ele nos perdoe e nos limpe, é necessário algum esforço para recuperarmos certos fundamentos no Espírito. Por quê? Porque através do pecado caímos para trás. Santidade é a chave para levar a presença de Deus. Pureza é um estilo de vida para pessoas que pretendem ver Deus da forma prática através de suas vidas. Sei que existem pessoas que dizem que não importa o que você faça, o poder de Deus está sempre disponível para você. Isso não é verdade. Sim, Deus prometeu nunca deixar você e Ele é fiel às suas promessas. No entanto, seu poder só é operacional onde seu espírito habita e repousa, e nada perturba mais o espírito do que o pecado. É por isso que um cristão ainda pode passar por derrotas, ataques e opressão, pois ele ainda acomoda algo em seu coração que impede a operação da presença de Deus dentro dele. Ouça o que Deus disse sobre a conexão entre nossa pureza e sua presença conosco.
2 Coríntios capítulo 6, versículos 16 a 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quanto mais nos mantivermos livres de um estilo de vida de pecado, mais da presença de Deus carregaremos e mais de seu poder veremos em nossas vidas. Dedique-se à oração. Um cristão que ora é um cristão poderoso. Se você deseja levar a presença de Deus, deve aprender a permanecer em sua presença. Pense desta maneira: se você ficar muito tempo perto de alguém com um perfume forte, o cheiro dessa pessoa passará para você. Se ficar muito tempo em torno de uma fogueira, quando sair de perto dela, você ficará com cheiro de fumaça. É a mesma coisa com a presença de Deus. Se você ficar lá tempo suficiente em oração, você a carregará com você. Jesus, mesmo sendo Deus, enquanto esteve na terra, nunca deixou de orar. A oração era seu estilo de vida. Foi por isso que, onde quer que ele fosse, podíamos ver o poder que ele demonstrava. Você não pode carregar a presença de Deus quando ora apressadamente, de vez em quando, apenas quando precisa. Não, você tem que orar como se sua vida dependesse disso, porque honestamente sua vida depende disso. Você não pode sobreviver à apostasia e à obra do diabo nestes últimos dias sem a oração como estilo de vida. Graças a Deus, nossa conectividade com Ele nos permite orar em qualquer lugar e a qualquer hora. E podemos depender dele para a graça de aproveitar o tempo de oração por tempo suficiente sem sair correndo depois de falar com ele. E um de seus maiores pontos de oração deve ser como Moisés: Senhor, deixe sua presença estar comigo onde quer que eu vá de maneira prática. Esta é a oração de quem busca a Deus mais do que as coisas. Caminhe no amor e torne-se um canal de serviço à humanidade. Outro meio subestimado de atrair e levar a presença de Deus é andar em amor e servir aos outros. Andar em amor é andar como Jesus. Andar em amor é cuidar dos outros, defender a verdade, mostrar compaixão e orar pelos outros, mesmo quando eles te odeiam. Andar em amor é ser um doador sem esperar algo em troca. Quando você se torna um canal que atende às necessidades dos outros em nome de Deus, você se posiciona para ser um vaso por meio do qual ele pode trabalhar e tocar os outros. Sem amor, nada do que fazemos tem valor diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Jesus estava sempre mostrando compaixão a todos que estavam debaixo da opressão do diabo. Portanto, o amor de Deus sempre fluiu através dele para eles. Ao viver uma vida longe do pecado, ao orar, certifique-se de se posicionar para ajudar os outros também. Deus ama preencher vazios, especialmente os altruístas. Quando você coloca as necessidades dos desamparados antes de si mesmo, é um sacrifício que Deus não irá ignorar. Ele irá responder e abençoá-lo com ele mesmo. Os levitas antigos não tinham herança em Israel porque Deus os consagrou ao seu serviço. No entanto, eles tiveram a maior herança de todas, uma herança que ninguém poderia roubar deles: o próprio Deus. Ele disse a Moisés: não se preocupe com esses homens, eu sou a herança deles. Então eles não precisam se preocupar com nada. Enquanto eles servirem ao meu propósito, atenderei às suas necessidades. Isso nos ensina, portanto, que Deus responde àqueles que servem às necessidades dos outros. Submeta-se ao Espírito Santo. Se você deseja levar a presença de Deus, deve aprender a arte de obedecer e submeter sua vontade à pessoa de sua presença, o Espírito Santo dentro de você.
Veja, o Espírito Santo não é apenas falar em línguas ou operar milagres. Ele é Deus e quer ter um relacionamento de pai e filho, adorador e servo, com você. Até que Ele seja o Senhor de tudo na sua vida, Ele não é Senhor de nada. Isso começa com coisas tão pequenas quanto o tipo de decisão que você toma, os pensamentos que você tem e sua resposta às instruções de suas palavras. Se a voz dele não pode mudar seus passos, então você não deve esperar que ele apareça através de você. Se ele o fizesse, você tomaria a glória para si mesmo e acreditaria que fez pela força do seu braço. Deus é muito intencional sobre sua glória, querido cristão, e Ele fez por nós o que toda criatura deseja, que Ele venha morar em nossos corações. Agora Ele quer estar lá, liderando, operando, resolvendo as coisas e tocando o mundo através de você. Siga essas etapas compartilhadas hoje e deixe Deus agir. Não se esqueça, esta é a era em que o mundo está esperando. A hora dos filhos de Deus, portadores de sua presença, demonstrá-lo ao mundo. Seja um dos que revelam Deus a este mundo sombrio. Ao estudar a Bíblia, você descobrirá que desde a criação os humanos foram criados intencionalmente por Deus, para Ele mesmo e para seu prazer. Isso significa que você não veio do macaco ou de outro planeta, como algumas pessoas podem dizer. A Bíblia nos diz que cada um de nós foi criado, seja homem ou mulher, à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 28 diz: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Certa vez, vi alguém falar sobre isso de uma maneira que achei muito interessante em outro vídeo. Essa pessoa disse: Quando Deus criou todas as outras coisas, Ele falou com algo para que elas aparecessem. Por exemplo, Ele falou à terra e surgiram plantas e árvores. Ele falou com a água e criaturas aquáticas foram formadas. No entanto, quando se trata do homem, a Bíblia diz que Deus falou consigo mesmo como a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E registra que Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Assim, tudo se torna uma criatura conectada a uma fonte que, por sua vez, se torna seu habitat natural e sem a qual não sobreviveria. Deus é o habitat natural do homem e é por isso que a Bíblia nos diz que somos como seres mortos sem Deus se andamos nos nossos próprios caminhos. Isso nos ajuda a ver o quanto precisamos de Deus em nossas vidas, ainda mais do que imaginamos. Veja, depois de criar o homem à sua imagem, Deus soprou sua própria vida nele. Se você ler mais em Gênesis, verá que o homem era parceiro de comunhão de Deus. Ele visitou Adão com frequência e foi a fonte do poder dele. Você pode ver esse poder quando Adão nomeou todos os animais que Deus trouxe para ele, sabendo seus nomes sem que Deus lhe dissesse como deveriam ser chamados. Ele também demonstrou que, embora estivesse em sono profundo quando Eva foi criada, quando acordou e a viu, percebeu que ela havia vindo dele e até a chamou de mulher pela primeira vez. No entanto, quando ambos caíram da glória e perderam seu lugar no Éden, a humanidade mergulhou numa vida sem a presença de Deus e se tornou sujeita ao domínio e controle do diabo. Mas através da morte e da obra redentora de Jesus Cristo na cruz, a Bíblia diz que somos restaurados à unidade com Deus e o Espírito de Deus pode agora viver novamente em nós. Veja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a demonstração da natureza multifacetada de Deus que é capaz de renunciar e viver em nossos corpos naturais sem nos consumir completamente. Acredito que todas essas coisas demonstram o amor de Deus por seu bem mais precioso, a humanidade, você e eu. Veja, se você ler a Bíblia, verá como as pessoas comuns se tornaram extraordinárias quando a presença de Deus veio sobre elas.
Elas se tornaram portadoras literais de Deus. Onde quer que fossem, as pessoas percebiam que havia algo de extraordinário nelas. Os patriarcas da fé, Abraão, Isaque e Jacó, demonstraram isso. Mesmo em meio à fome, eles prosperaram. Quando Faraó e Abimeleque tentaram tirar Sara de Abraão, Deus tomou isso como algo pessoal e veio buscá-los. Quando Labão foi atrás de Jacó para tentar machucá-lo, Deus o advertiu durante a noite para ter cuidado com o que lhe dizia. Quando os próprios irmãos de José o venderam como escravo por inveja dos seus sonhos de grandeza, a Bíblia diz que, porque Deus estava com ele, ele teve o favor, mesmo sendo escravo e prisioneiro. Eu poderia continuar, mas tenho certeza de que você entendeu. Espero usar a mensagem deste vídeo para te encorajar a buscar a presença de Deus, até que você também receba o Espírito Santo. Por favor, entenda que a partir do momento em que você se torna filho de Deus, seu Espírito passa a viver dentro de você. Porém, mesmo que o Espírito Santo viva dentro de você, você precisa receber mais da sua presença para que haja uma manifestação de Deus para aqueles ao seu redor. Deixe-me dar um exemplo. A Bíblia diz que temos o Espírito de Deus como garantia da nossa herança. Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14 diz: Em quem também vós, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Isto acontece num novo nascimento. Mas há outro derramamento que cria um transbordamento desse mesmo Espírito, que vai além de nós, tornando nossas vidas notáveis para os outros. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos se reuniram no cenáculo e o Espírito Santo desceu como um vento forte e impetuoso. Quando o Espírito repousou sobre eles, a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, dando glória a Deus. O mesmo Pedro, tímido, que negou Jesus alguns dias antes, se apresentou diante de uma multidão de milhares de pessoas e proclamou corajosamente o Evangelho, levando 3.000 a Cristo. Isso, meu amigo e minha amiga, é uma evidência do transbordamento do Espírito Santo em você. Então, conforme registrado em Atos, a Bíblia nos conta que eles se reuniram para orar novamente, o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, pregando o Evangelho com intrepidez, apesar de serem ameaçados pelos líderes religiosos. Estes são sinais evidentes de que você se tornou um portador da presença de Deus. Nada pode te deter, pois você está dominado por alguém maior do que aquilo que está diante de você. Você se lembra do que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 4? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deixe-me listar alguns sinais que irão te acompanhar quando você receber o Espírito Santo em sua vida. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, você descobrirá um sentimento mais profundo de confiança em Deus, que produz intrepidez diante de situações assustadoras ou incertas. Isso ficou evidente na vida de pessoas como Abraão, Davi, José, Moisés e os seus discípulos. Certa vez, quando as pessoas viram a intrepidez e a sabedoria dos discípulos, sabendo que eram pessoas comuns, elas souberam que isto era obra de Jesus. Elas concluíram que haviam passado por algum tempo com Jesus. A Bíblia até nos diz que quando o Espírito Santo habitar em nós, ele vivificará nossos corpos naturais de maneira sobrenatural. Meu amigo e minha amiga, você precisa pedir graça para passar mais tempo com Deus, até que as pessoas percebam que o que vem de você não é natural. As muitas distrações no mundo podem parecer excitantes, mas estão roubando de você a vida cheia de maravilhas que vem com o ato de ser um vaso de Deus para o mundo. E o preço é simples: passar cada vez mais tempo com Jesus. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, você verá certas manifestações sobrenaturais. A Bíblia chama essas manifestações de Deus de dons do Espírito. O dom de Deus é, na verdade, o transbordamento da presença de Deus com alguém que toca a vida das pessoas ao seu redor. Você lembra que alguém tocou nas roupas de Jesus e recebeu cura sem que Jesus sequer impusesse as mãos sobre ela?
Você também já leu sobre como a sombra de Pedro curava as pessoas quando ele passava por elas na rua? Temos também os lenços tirados do corpo de Paulo e curando pessoas. A funda de Davi matando o gigante Golias com um só golpe. José interpretando facilmente o sonho do faraó, ou Daniel sendo capaz de contar ao rei Nabucodonosor seu sonho e sua interpretação sem ser informado de qualquer detalhe sobre ele. Tudo isso não são obras humanas, são resultados de pessoas que se tornaram vasos do Espírito de Deus. No dia a dia, elas eram homens e mulheres comuns como você e eu. Porém, o que as tornou grandes foi que, onde quer que fossem, elas levavam Deus e na presença dele, tudo é possível. Oro para que essas palavras despertem em seu coração uma fome por mais presença de Deus em sua vida. Honestamente, o nosso mundo hoje precisa mais do que apenas palavras de identificação com Cristo. Ele precisa começar a sentir Deus em nossas vidas. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, as pessoas se sentirão mais confortáveis para compartilhar seus problemas pessoais com você e testemunhar que se sentem mais seguras conversando com você. Quando eu era mais jovem, certa vez ouvi pessoas dizerem isso sobre homens e mulheres de fé que eu admirava. Então comecei a buscar esse efeito também, até ouvir pessoas falando isso de mim. Não pratiquei nada, foi apenas o fluir de Deus em mim. Foi o que aconteceu com a mulher junto ao poço e Jesus. Ela provavelmente não contaria sobre si mesma a estranhos tão facilmente, mas o fez com o Salvador. Por quê? Havia algo reconfortante, amoroso e pacífico nele. Se você ouvir isso, saiba que não é você, mas a presença de Deus que está em você. José é a prova de que quando você tem a presença de Deus, você terá favor. A Bíblia diz que quando os caminhos de uma pessoa agradam a Deus, Ele faz com que até os inimigos da pessoa vivam pacificamente com ela. José era escravo, mas foi promovido a mordomo-chefe da casa do seu senhor. Quando foi acusado injustamente pela esposa dele e por causa disso preso, ele obteve o favor do carcereiro e de seus companheiros de prisão. Esse favor passaria a falar por ele perante o faraó, dando-lhe a oportunidade de usar seus dons para interpretar o sonho do rei e salvar milhares de vidas. As pessoas certamente te ajudarão quando você tem a presença de Deus. Outro sinal da presença de Deus em sua vida é que você fica sensível ao pecado e se sente desconfortável quando vê algum pecado em você ou ao seu redor. Qualquer pessoa que gosta da presença do pecado ou da prática dele é alguém que carece da presença de Deus. Não importa quão atraente seja o pecado, você descobrirá que está continuamente inquieto. Mesmo quando peca, você não encontrará paz até que busque misericórdia e se arrependa. Este é um sinal de que você carrega a presença de Deus. Um último ponto sobre esses sinais é que seu coração sempre se encherá de compaixão pelos outros, especialmente pelos incrédulos ou pelos desamparados. Você se sentirá menos crítico e mais verdadeiro e sempre pensará em como contribuir para a transformação deles. Sempre irá partir seu coração ver pessoas a caminho do inferno e longe de Jesus. Agora, a palavra de Deus traça claramente o quadro de como nutrir e acomodar mais a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Reserve um tempo para a oração e jejum. Dedique-se ao estudo e à meditação da palavra de Deus. Compartilhe sua fé com outras pessoas. Quando faz essas coisas, você está se abrindo para o Espírito da presença de Deus como um canal para Ele tocar o mundo ao seu redor. Estas não são coisas que você faz uma ou duas vezes e espera ver manifestações. Elas devem se tornar seu estilo de vida. Você deve pedir a Deus que te ajude a amá-lo e buscá-lo genuinamente até que você se torne um vaso digno para o seu uso. Não peça a Ele para fazer de você seu vaso porque você deseja ter poder. Esse é um desejo egoísta e Deus não honrará isso. Contudo, com um coração puro, segundo Deus, quanto mais você se abrir à presença de Deus, você perceberá que demonstrar aos outros é apenas um dos benefícios da presença de Deus em você. O principal benefício é que você desfruta constantemente da comunhão com Deus, onde Ele te protege, te ensina, te fortalece em momentos de fraqueza e te conforta em momentos de dor. Os sonhos, essas viagens noturnas da alma,
não são apenas os restos do nosso dia, mas podem ser faróis divinos nos guiando em direção à nossa verdadeira vocação. Para aqueles que estão ouvindo atentamente, esses sonhos podem ser uma indicação clara de que Deus está nos alcançando, nos chamando para um propósito mais elevado. Vamos desdobrar a tapeçaria desses sonhos, cada um deles um fio do desígnio divino para as nossas vidas. Veja José do livro de Gênesis. Esse homem não era apenas um sonhador, ele era o cara certo para decifrar sonhos. Lembra do sonho de José? Aquele em que sua família se curva diante dele? Esse sonho não foi apenas um pensamento aleatório, foi uma prévia de seu futuro. E adivinha? Isso se tornou realidade quando sua família foi abalada, precisando de ajuda durante um momento de fome. Temos Daniel no Antigo Testamento. Ele está principalmente interpretando sonhos. Claro, mas logo ele mesmo tem um sonho que mostra 4 bestas. Cada besta, dizem os teólogos, representa um reino, como um alerta divino sobre o que está por vir na história. Também não podemos ignorar José do Novo Testamento. Ele não é qualquer José. Ele é o pai terreno de Jesus. Ele teve um sonho crucial onde um anjo lhe disse para ir ao Egito para salvar Jesus. Esse sonho foi um salva-vidas, literalmente. Falando em Jesus, lembra quando ele foi julgado? A esposa de Pôncio Pilatos teve um sonho, percebendo assim que Jesus era inocente. Esse sonho foi um alerta sobre quem Jesus realmente era. Agora, vamos cair na real. A Bíblia tem essas partes onde nos diz para ter cuidados com os sonhos, como em Eclesiastes, que diz para não nos perdermos neles. E Jeremias? Ele nos alerta sobre aceitar todos os sonhos que ouvimos, especialmente daqueles chamados de profecias. Mas por que estou dizendo tudo isso? Porque os sonhos na Bíblia não são apenas histórias antigas, são lições e avisos, às vezes até sobre o futuro. Mas aqui está a chave. Sempre compare os sonhos com o que é real, a Bíblia, porque no final é aí que reside a verdade. Então, da próxima vez que você ouvir falar de um sonho ou tiver um que pareça real demais, lembre-se dessas histórias. Elas não são apenas contos, são sinais que apontam para algo maior, algo verdadeiro. Imagine o seguinte: você está envolvido na tranquilidade de um sonho e ali em suas mãos aparece uma Bíblia ou um pergaminho, radiante e imbuído de um propósito. Este não é apenas um sonho qualquer. Este é um sussurro celestial, um apelo divino. Quando você sonha em receber esses textos sagrados, é como se o próprio Deus estivesse lhe confiando sua palavra. Pense nisso como um compromisso divino, um chamado para ser um arauto da esperança e da verdade. Você está sendo preparado para uma missão, talvez uma missão que nunca imaginou. Mas e se o seu sonho tomar uma forma diferente? Imagine-se diante de uma congregação com palavras de fé fluindo de você sem esforço. Ou talvez você seja visitado por seres de pura luz, anjos em seu esplendor celestial. Estas não são meras invenções da imaginação. São sinais potentes e profundos de que Deus está esculpindo você em um mensageiro de seu amor e salvação. Esses sonhos são o seu cartão de visitas pessoal vindo dos céus, um lembrete de que você foi escolhido para ser um vaso de verdade divina. Tenha em mente que à medida que viajamos por essas paisagens oníricas, elas são mais do que apenas escapadas mentais noturnas. São mensagens envoltas no etéreo, esperando que desvendemos o seu significado. Ao acordar desses sonhos, leve consigo não apenas a memória, mas a convicção de que você faz parte de um plano maior, de uma narrativa celestial onde você desempenha um papel fundamental. Nos momentos de silêncio após esses sonhos, pondere sobre o seu significado. Pergunte a si mesmo: o que Deus está me dizendo? Como posso servir ao seu propósito? Deixe que esses sonhos sejam a bússola que te guia em sua jornada espiritual, conduzindo você ao caminho que Deus traçou. E ao percorrer esse caminho, inspirado em seus sonhos, saiba que você não está apenas sonhando com os olhos fechados, mas também visualizando com o coração bem aberto ao chamado divino.
Ao abraçar esses sonhos, lembre-se de que eles não são apenas meras visões noturnas. São suas conversas pessoais com o divino, um diálogo sagrado que orienta, instrui e inspira. Abrace-os, pois ao fazer isso você abraça seu chamado, seu propósito divino nesta tapeçaria da vida. É sobre aqueles momentos em que você está orando profundamente ou perdido em um sonho e algo extraordinário acontece. Você é ungido por um líder espiritual, talvez um pastor ou um homem de Deus. Agora, estou aqui para lhe dizer que isso não é apenas um sonho aleatório. Essa é uma mensagem poderosa, um sinal de que você está preparado para algo grande e significativo. Pense nisso. É como se o universo, ou Deus, estivesse preparando você para deixar uma marca no mundo, para fazer algo espetacular em seu nome. É como se as Escrituras ganhassem vida, ecoando a promessa de que seus filhos e filhas profetizarão, seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Preste muita atenção em quem está te guiando nesses sonhos. Se você conhece um líder espiritual da vida real, considere a possibilidade de que Deus o esteja usando como um veículo para transmitir uma mensagem especial ou um chamado para você. Há um versículo no Salmo 1, versículo 33, que fala sobre confiar no plano de Deus. É exatamente disso que se trata esses sonhos. Eles são um aviso de que você está sendo preparado para a grandeza. E se você continua se vendo sendo guiado por uma figura espiritual em seus sonhos, preste atenção. Provavelmente é um sinal de que você está sendo treinado para um propósito, talvez um ministério ou algo igualmente impactante. Você já sonhou em ser ensinado por um líder espiritual específico e que você conhece na vida real? Aqui está um pensamento. Talvez seja um toque de que essa pessoa tem uma lição para você, algo que você precisa ouvir. E se seus sonhos estão repletos de curas, pregações ou até mesmo eventos milagrosos, como expulsar demônios, isso não é apenas a sua mente pregando peças. Pode ser um sinal claro do seu chamado, uma dica do poder divino com o qual você foi abençoado. Mas e se seus sonhos mostrarem que você está tentando expulsar o mal e não estiver funcionando? Não desanime. Isso pode significar que você está destinado a grandes coisas, mas ainda precisa desenvolver seus músculos espirituais. Lembre-se, até a Bíblia diz que a oração e o jejum podem ser a sua academia espiritual. Então, da próxima vez que você se encontrar nesses sonhos poderosos, pare um momento, reflita sobre eles. Eles podem ser apenas o seu roteiro para coisas incríveis, fazendo uma diferença real. É tudo uma questão de sintonizar e ouvir o que esses sonhos estão tentando lhe dizer. Você está dormindo e em seu sonho está adornado com uma coroa majestosa, símbolo não de vaidade terrena, mas de um chamado celestial. Este não é apenas um sonho qualquer, é um sussurro do divino, um convite para um propósito mais elevado. Imagine-se coroado, não por mera exibição, mas como um arauto de liderança, um chamado para guiar e elevar outros. As Escrituras nos iluminam especialmente em Provérbios capítulo 8, versículos 15 e 16, revelando que a liderança não é apenas um conceito mundano, mas uma ordenança divina. Através de sonhos com coroas e tronos, Deus pode estar sinalizando que você, sim, você, está ungido para um papel significativo, assim como os nobres e juízes de antigamente. Este não é um caminho para os tímidos, requer um coração ardente de paixão pela obra de Deus e um compromisso inabalável de pastorear seu rebanho. Mas vamos nos aprofundar. Já sonhou em estar em uma grande sala do trono, talvez uma que espelhe as cortes celestiais? Esta visão pode ser um momento transformador, sinalizando que Deus escolheu você para uma missão especial. Lembre-se da revelação do apóstolo João no livro do Apocalipse. Assim como João foi escolhido para testemunhar as glórias do céu, o seu sonho pode ser um sinal de que você foi chamado para servir em capacidade única e ordenada por Deus. Esse chamado é tão diverso quanto único. Para alguns, pode significar dedicar a sua vida à oração e à intercessão, ocupando espaço deixado por aqueles que não podem fazer isso. Para outros, poderia manifestar-se numa busca incansável pela justiça social, fazendo o eco do coração de Jesus pelos marginalizados.
Ou talvez seja um chamado para orientar e discipular a próxima geração, plantando sementes de fé que crescerão e se transformarão em poderosos carvalhos de justiça. Se tal sonho agraciou seu sono, isso é um chamado para buscar diligentemente a orientação divina. Ajoelhe-se, ore e ouça. O sussurro de Deus pode vir como uma brisa suave ou um vento forte, mas sempre nos direciona para sua vontade. Depois de discernir este mandato celestial, abrace-o de todo o coração. A jornada não será isenta de provações, mas lembre-se, a coroa não é apenas um símbolo de autoridade, mas também de perseverança e triunfo. Ao abraçar este chamado, a sua vida se torna um farol de esperança e um testemunho da fidelidade infinita de Deus. A sua coroa te aguarda, não apenas nos seus sonhos, mas na realidade de uma vida vivida em alinhamento com o plano extraordinário de Deus para você. Então, querido ouvinte, ao encerrarmos este segmento, reflita sobre seus sonhos. Eles podem ser apenas um roteiro para uma vida de profundo impacto e significado eterno. Use a sua coroa com humildade, lidere com amor e sirva com zelo, pois, ao fazer isso, você não está apenas realizando um sonho, você está entrando em seu destino dado por Deus. Lembre-se, você foi chamado por um momento como este. Continue sonhando, continue acreditando e, acima de tudo, continue buscando o coração de Deus. Você está sonhando e, de repente, uma cruz majestosa aparece diante de você. Este não é apenas um símbolo de sonho qualquer. É um sinal divino. A cruz, o emblema do sacrifício final e do amor ilimitado de Jesus, acena para você. Talvez você esteja sendo chamado para ser um evangelista, um mensageiro de esperança e salvação. Imagine-se como os apóstolos, espalhando a mensagem de amor e redenção. Este sonho não é apenas uma imagem fugaz, é um convite divino para compartilhar a maior história já contada. Agora vamos subir um pouco mais alto. Você já sonhou em subir uma escada que chegava aos céus? Este sonho é uma metáfora para a sua ascensão espiritual. É Deus tocando você para buscar uma conexão mais profunda com Ele, para se elevar acima do mundo. Lembre-se das palavras em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Não se trata apenas de uma escalada física. É uma jornada interior onde o jejum e a imersão nas Escrituras levam você às novas alturas espirituais. À medida que você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você, cumprindo a promessa de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Mas há mais. Já sonhou em pescar? Na Bíblia, Jesus se referiu aos seus discípulos como pescadores de homens e usou peixes em parábolas para simbolizar as diversas almas que entram no reino de Deus. Um sonho sobre pescar pode ser uma dica sutil de que você foi escolhido para espalhar a sua palavra, para ser um farol de esperança em um mundo que muitas vezes se sente perdido no mar. Não se trata apenas de pescar, trata-se de receber a missão de trazer outros para o rebanho do amor de Deus. E então, há a voz. Você já ouviu uma voz em seu sonho? Uma voz que parecia tão real, tão profunda, que você acordou pensando no seu significado? Este poderia ser um momento de chamado divino, mas aqui está a chave. A mensagem deve estar alinhada com a palavra de Deus. Se contradiz as Escrituras, não vem dele. O discernimento é crucial aqui. Concluindo, esses sonhos não são meras invenções de sua imaginação. Eles poderiam ser o seu chamado pessoal de Deus. São convites para um propósito maior, um chamado mais elevado. Quer seja a cruz, a escada, o peixe ou a voz, cada sonho é um sussurro divino em potencial, guiando você em seu caminho espiritual. Lembre-se, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 nos lembra: a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada de descoberta. Se essas palavras tocaram seu coração, considere compartilhar esta mensagem com outras pessoas. E não se esqueça, cada sonho pode ser um passo mais perto de compreender o plano de Deus para você. Não é tarde demais para encontrar seu propósito na vida. Deus tem um plano para você. Ele tem um motivo para escolher você e para lhe dar esse tipo de destino agora.
Você já se perguntou por que, apesar de tudo pelo que passou, ainda está de pé e vivo hoje? Muitas pessoas da sua idade provavelmente já morreram, mas você ainda está aqui. Pode parecer algo como, bem, talvez a vida simplesmente tenha acontecido e eu tive sorte. Mas há mais para você do que sorte. Você está vivo hoje porque Deus tem um propósito para você, e Ele ainda não terminou a obra dele na sua vida. A Bíblia nos diz que tudo que Deus criou, Ele fez para o seu prazer, ou seja, para o que lhe agrada. Em outra passagem, também diz que somos produtos da sabedoria do seu conselho. Você não é um erro, mas uma criação intencional de um grande Deus. O que você vê quando olha para si mesmo? Não sei quantos anos você tem, o que passou ou onde você está na vida agora. No entanto, eu sei de uma coisa. Nada nunca aconteceu com você por engano. Pode ter sido difícil, mas tem um papel importante a desempenhar em sua história. Não vou dizer que eu entendo como você se sente. Também não vou dizer que é fácil aceitar que Deus tem um plano para algumas das coisas dolorosas pelas quais você passou na vida. Mas eu vou dizer que é verdade. Eu sei que é difícil aceitar essa mensagem, especialmente se a vida não foi muito generosa contigo. É quase impossível acreditar que um Deus que te ama permitiria que você enfrentasse um determinado tipo de vida quando os outros parecem estar tranquilos. No entanto, gostaria que você não perdesse a mensagem que eu estou compartilhando com você hoje. Há uma razão pela qual eu digo a você que você não é tarde demais para encontrar o seu propósito na vida. E uma história de Abraão registrada no livro de Gênesis. A Bíblia nos conta sobre um homem que teve que assistir à morte do seu irmão e pai. Um homem que teve que carregar o fardo do seu irmão como pai para seu filho. Então um dia ele começou a buscar a Deus e, seguindo a instrução dele, foi convidado a deixar a sua casa e todos para trás. Como se Abraão não tivesse problemas suficientes, ele e sua esposa não podiam ter filhos, por mais que tentassem. Eles acreditaram e seguiram as instruções de Deus para suas vidas, mas agora estavam envelhecendo. Abraão já tinha mais de 65 anos e, no entanto, não teve nenhum filho para levar seu nome depois dele. Alguém teria olhado para Abraão e dito: "Por que você ainda acredita na palavra de um Deus que não pode lhe dar um filho? Qual o sentido de seguir a Deus sem qualquer prova para mostrar isso? Você disse que seria o pai de muitas nações depois de você, mas vejo você morando em tendas. Você não conquistou nenhuma terra. Você está apenas pulando de um território para outro. Qual é exatamente o sentido de viver se você não pode realmente afirmar para onde está indo na vida ou o que acontece com você?" Se fossem nossos dias de hoje, alguém teria chamado Abraão de velho sem direção. No entanto, ele sabia algo que eu quero que você também entenda hoje. A Bíblia nos diz que, no fundo do seu coração, ele sabia que Deus iria cumprir todas as suas promessas. E não apenas isso. Abraão acreditava que tudo o que estava passando no momento fazia parte do roteiro para o seu destino. Veja como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Imagine ter vivido a vida sem saber exatamente para onde está indo. Se você se sente assim, preciso que saiba que nosso pai Abraão já esteve aí. No entanto, ele reconheceu que havia um propósito para as suas viagens: a fome, as lutas, os medos e os atrasos. Foi isso que lhe rendeu seus nomes, amigo de Deus e pai da fé, respectivamente. Ele não viveu a vida porque tinha um plano para o futuro ou porque sabia o que seria. Não, ele viveu acreditando no Deus que sabia o que aconteceria. Romanos capítulo 4, versículo 20 ao 23 diz: "Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta." Pense nisso por um momento.
Se você fosse Deus, você escolheria um homem com mais de 60 anos para ser qualquer coisa, visto que ele já viveu muito tempo e provavelmente desperdiçou sua juventude? Escolheria um casal que não pode ter um filho para se tornar um patriarca da nação que você tem em mente? Eu duvido que você faria isso. No entanto, é isso que torna Deus diferente dos humanos. A Bíblia diz que Deus não é homem e nem pensa como um. Seus caminhos e pensamentos são diferentes dos nossos. Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9, diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Não importa quantos anos você tenha, as coisas que você teve que suportar, de onde você vem ou onde você está agora, Deus tem um motivo para escolher você. Para alguém, talvez Deus tenha permitido que você passasse pelas coisas que passou para torná-lo um testemunho para os outros. Você concordará comigo que estamos em um mundo hoje em que todos estão passando por situações difíceis e precisam constantemente de encorajamento, esperança e inspiração. A depressão está em alta. Não há como dizer quantas pessoas estão pensando em acabar com suas próprias vidas agora. Enquanto falamos, simplesmente por causa do que estão passando. Se você é um filho de Deus, quero que perceba que, se permitir a Deus, Ele pode transformar sua vida em algo belo. Seu propósito e testemunho estão no que você passou. Para alguém, Deus está abençoando você agora, para que você possa ser uma bênção para sua família. Talvez você não tenha notado, mas há uma razão pela qual você parece estar se destacando de forma excelente em relação aos outros membros da sua família. Não é porque você é melhor do que todos, mas como Esther, Deus está levantando você como um salvador para tirar sua família da vergonha, pobreza e escuridão. Seu propósito está escondido em sua história. Lembro-me de ouvir um palestrante muito rico e popular compartilhar como seria se Deus o tivesse abençoado com seu atual patrimônio líquido aos 30 anos de idade. Ele teria se destruído porque não saberia o que fazer com isso. Ele disse que Deus permitiu que ele lutasse ao longo da vida para que pudesse aprender e construir o caráter para lidar com as bênçãos que mais tarde viriam em seu caminho. Enquanto eu ouvia, me lembrava das palavras sábias do livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Por que uma pessoa seria destruída pela prosperidade? Porque ele não saberia o que fazer com isso, e em vez de construir ou fazer algo de si mesmo, ele se destruiria. E assim, há uma razão para a pobreza que você já experimentou ou a que você está vivendo agora. Não se preocupe, cada circunstância ou fase da vida tem o seu tempo. O que faz a diferença é sua compreensão de como maximizar as suas experiências. Você começa a ver propósito em suas tempestades quando começa a perceber que Deus tem a razão para isso. E quando você começa a ver o propósito, pode abraçá-lo e encontrar significado nele. Este é o começo da verdadeira vida. Se você me perguntar como encontrar seu propósito, é isso que eu vou dizer ainda. Confie no plano de Deus para você e coopere com ele. Confiar em Deus significa tornar-se como Abraão e abraçar o que Deus está fazendo em sua vida como o caminho para o seu destino. Essa confiança acabará com todas as precauções ou pressões decorrentes de não saber o que o futuro reserva para você. Por quê? Porque você vai depender daquele que detém o futuro, sabendo que se ele estiver ao seu lado, você chegará ao seu destino com segurança. Eu o encorajo a levar o seu relacionamento com Deus a sério. Tome hoje a decisão de não viver mais um dia de acordo com o que você acha melhor para você. Em vez disso, você viverá cada dia com fé na capacidade de Deus de conduzi-lo à realização. Isso é o que significa viver uma vida de fé. Para que, se você estiver em uma situação desconfortável ou difícil, em vez de reclamar, você simplesmente se abrirá para o plano de Deus, agradecendo a Ele pelo que Ele tem a seguir. Há uma razão, meu amigo. Quando você começa a abraçá-lo, começa a caminhar em seu propósito. Não é tarde. Você pode começar agora. O Salmo 91, versículos de 11 a 12 diz: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra.
Você já se perguntou se esses toques gentis e ocorrências inexplicáveis em sua vida poderia ser mais do que apenas um acaso? Os anjos, esses mensageiros divinos, não são apenas material de textos antigos ou de histórias para dormir. Eles estão aqui e agora, cercando-nos com sua presença celestial, esperando que sintonizemos e percebamos. Imagine isto. Você está passando o dia, talvez, correndo de uma tarefa para outra, quando de repente você vê uma pena caindo suavemente na sua frente. Ou talvez você encontre uma moeda brilhante colocada exatamente no seu caminho. E não vamos esquecer aquela música que parece tocar repetidamente em sua mente sem motivo aparente. Não são meras coincidências. São os toques sutis dos anjos, incitando-nos a prestar atenção, a fazer uma pausa e nos conectarmos com algo maior do que nós mesmos. Você tem que estar disposto a ouvir, a abrir seu coração e sua mente para a possibilidade de que há mais nesta existência do que aparenta haver. É tão simples quanto pedir orientação, assim como você recorreria a um amigo de confiança em momentos de necessidade. E acredite em mim, quando você começar a sintonizar a frequência deles, ficará surpreso com o amor e a luz que eles trazem para a sua vida. Agora vamos falar de fatos. A própria Bíblia, em Hebreus capítulo 1, nos diz que estamos cercados por uma multidão incontável de anjos, trabalhando incansavelmente nos bastidores em nosso favor. Eles podem ser invisíveis aos nossos olhos terrenos, mas a sua presença é palpável para aqueles que ousam crer. Neste vídeo vou explicar tudo para você. Sinal número 1. Quando você está em uma oração profunda ou imerso em adoração, há essa sensação inegável, quase como um abraço suave de calor envolvendo você. Não é a típica sensação de aconchego, é algo mais profundo. Agora você pode perguntar, este é o Espírito Santo? O Espírito Santo muitas vezes se manifesta de maneiras que podemos sentir fisicamente, trazendo consigo uma sensação de calor e permeia o nosso próprio ser. Mas o problema é o seguinte: anjos também fazem parte disso. Eles trabalham de mãos dadas com o Espírito, tecendo a estrutura de nossos encontros espirituais. Imagine isto. O profeta Daniel, na presença de um ser angelical, descreve-o como tendo um corpo como berilo, um rosto brilhando como um relâmpago, olhos brilhando como tochas. Você pode imaginar estar na presença de tal brilho? Não é à toa que ele sentiu aquele intenso calor sobrenatural. Então, quando você sentir esse calor durante seus momentos de devoção, saiba disso. Você não está sozinho. Existem anjos, até mesmo serafins, ao redor do trono de Deus, sua adoração acendendo um fogo que se estende para tocar você, exatamente onde você está. Não é apenas uma sensação física, é uma realidade espiritual. Veja, o que você está sentindo é mais do que apenas calor, é a presença tangível de seres celestiais, atraídos pela sua adoração como as mariposas pela chama. E à medida que se aproximam, a atmosfera muda, carregada com a energia da sua presença. Então, da próxima vez que você estiver em oração ou envolvido em oração e sentir aquele calor envolvendo você, não descarte isso como mera coincidência. Abrace isso. Reconheça isso pelo que realmente é, um sinal de que os anjos estão com você, caminhando ao seu lado em sua jornada de fé. Sinal número 2. Já sentiu uma explosão repentina de alegria, uma leveza que parece surgir do nada? Isso não é coincidência. É um sinal revelador de que os anjos estão ali, no meio de suas orações. Você sabe, assim como quando aquele anjo apareceu aos pastores em Lucas 2, espalhando a notícia do nascimento de Jesus com grande alegria. É como um gostinho do céu trazido a você por esses mensageiros divinos. E não sou só eu que estou dizendo, até a Bíblia confirma isso. Veja Sara, por exemplo. Apesar da idade, ela ficou grávida de Isaac e não pôde evitar uma gargalhada, literalmente chamando seu filho de riso em hebraico. Agora, isso é uma alegria sobrenatural bem ali.
um sinal claro da presença dos anjos. E Salmos capítulo 16, versículo 11, diz claramente que a presença de Deus está transbordando de alegria. Então, quando os anjos estão por perto, trazendo mensagens celestiais, é como se o nosso mundo tivesse um vislumbre de sua alegria e felicidade. Lembra quando os discípulos voltaram em Lucas capítulo 10, todos animados, porque até os demônios os obedeciam? Sim, esse é o tipo de alegria que os anjos podem trazer, uma profunda celebração espiritual que surge inesperadamente. Então, da próxima vez que você estiver orando e aquela alegria inexplicável encher seu coração, abrace-a. Reconheça isso como uma visitação de seres celestiais trazendo boas novas de grande alegria. Não se trata apenas de se sentir bem, mas de reconhecer a presença de algo maior, algo divino, bem ali com você. Portanto, vamos elevar o nosso ânimo e celebrar a obra celestial que se desenrola ao nosso redor. Sinal número 3. Sabe quando você está naquele momento de silêncio, olhos fechados, coração aberto, na profundidade da oração? Sim, naquele momento. Você já notou um brilho sutil de luz, mesmo com os olhos bem fechados? Não se trata apenas da sua imaginação pregando peças em você. É algo mais profundo, algo espiritual. Anjos nem sempre são essas criaturas aladas com harpas que você vê nas pinturas e filmes. Não, eles são mais parecidos com seres humanos radiantes, brilhando com uma luz sobrenatural. Imagine assim, você está orando e, de repente, em meio à escuridão, atrás de suas pálpebras, há um leve brilho. É como vislumbrar algo além deste reino, algo puro e celestial. Veja, disse que os anjos habitam na presença de Deus, envoltos em luz. Então, quando eles se aproximam, é como se trouxessem um pouco desse brilho divino com eles. Nem sempre é uma grande exibição de fogos de artifício. Às vezes é apenas um lampejo sutil, um lembrete de que você não está sozinho. Da próxima vez que você estiver naquele espaço sagrado de oração, preste atenção. Fique atento a esses momentos fugazes de luz, a esses indícios sutis de que anjos estão pairando por perto. Pode ser um brilho ou até mesmo um breve flash. Seja o que for, saiba que é um sinal de que você está cercado por algo maior do que você. E não considere isso uma coincidência ou uma ilusão. Esses momentos são significativos. Eles são como migalhas de pão guiando você ao longo de sua jornada espiritual. Então, sim, continue orando, continue crendo. Porque quem sabe, talvez nesses momentos de silêncio você tenha outro vislumbre daquela luz celestial, lembrando que os anjos estão sempre por perto, cuidando de você com amor e carinho. Sinal número 4. Quando os anjos estiverem por perto, você experimentará manifestações físicas. Imagine isto. Abraão, em Gênesis capítulo 18, encontra 3 anjos que aparecem como homens normais. Ele os vê, fala com eles e até lhes serve comida. Depois, ao servo de Eliseu, em 2 Reis capítulo 6. Quando Eliseu ora, os olhos do servo se abrem para ver cavalos e carros angelicais de fogo na encosta da montanha. Os anjos, sendo seres espirituais, às vezes podem assumir uma forma que podemos perceber com nossos sentidos naturais. Então, quando Deus quer enfatizar a presença deles, eles podem aparecer da forma visível, audível ou até mesmo tangível. Imagine isso acontecendo não apenas em sonhos, mas enquanto você está bem acordado em uma sala iluminada. Você pode ouvir um anjo falando a mensagem de Deus para você. Esses encontros sobrenaturais atuam como antenas espirituais, sintonizando no reino invisível. Ao reconhecer esses sinais, responda com ousadia, louvando a Deus por enviar seus mensageiros. Mergulhe nas escrituras que afirmam sua existência e propósito como ajudantes celestiais. Então apresente seus pedidos a Deus, confiando que Ele instruirá os seus anjos para ajudá-lo de acordo com a sua vontade. Às vezes, basta esperar em silêncio, ouvindo mensagens personalizadas de Deus por meio de seus anjos. Não tenha medo da atividade angelical. Em vez disso, abrace isso com fé e admiração, reconhecendo a presença permanente de Deus e ajuda sobrenatural.
Lembre-se, os anjos ouvem a voz da palavra de Deus. Então, fale as Escrituras, declarações e promessas sobre sua vida. Isso ativa os recursos do céu para se alinharem com suas orações. Portanto, mantenha os olhos abertos para esses sinais da presença dos anjos. Embora os anjos geralmente trabalhem nos bastidores, esses vislumbres nos lembram que Deus está constantemente trabalhando em nosso favor. Tenha certeza de que quando a verdade é dita com convicção, ela carrega autoridade e poder. Sinal número 5. Uma força transbordante. Imagine isto. Você está exausto, mal conseguindo manter os olhos abertos quando começa a orar. Mas à medida que você se aprofunda na oração, algo muda. De repente, você sente uma onda de energia, uma renovada sensação de alerta percorrendo seu corpo. É como se alguém tivesse conectado você a uma fonte de energia. Já experimentou isso? Não é apenas uma coincidência, é uma intervenção divina, um sinal de que os anjos estão aí com você. Assim como nas Escrituras, onde está escrito que um anjo apareceu para fortalecer Jesus em um momento de necessidade, você também pode experimentar esse fortalecimento sobrenatural. Lucas capítulo 22, versículo 43 diz: Então apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo-o. Imagine anjos aparecendo para renovar e capacitar Jesus enquanto ele lutava em oração. Quando sente a mesma força avassaladora preenchendo você, isso é uma indicação clara de que os anjos estão de prontidão, prontos para elevá-lo e apoiá-lo. E não vamos ignorar o significado do suor de Jesus ser comparado a gotas de sangue durante esta intensa batalha espiritual. É um lembrete de que às vezes nossas lutas são mais do que apenas físicas. São batalhas travadas no reino espiritual. Mas assim como os anjos fortificam Jesus para o seu propósito, eles estão aqui para fortalecer você também. Você pode pensar que está sozinho nos momentos mais difíceis, mas não está. Os anjos são enviados por um poder superior para caminhar ao seu lado e fortalecê-lo para a jornada que tem pela frente. Mesmo quando você se sente totalmente esgotado pelo jejum ou oprimido pelos desafios da vida, os anjos podem infundir em você a força necessária para superar tudo. Lembre-se das palavras de Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso não é apenas uma sugestão. É uma ordem apoiada pela autoridade do próprio céu. Então, quando você sentir aquela onda de energia, aquela sensação inexplicável de fortalecimento durante a oração, saiba que não é apenas uma coincidência. É um sinal de que os anjos estão presentes, prontos para te auxiliar em suas batalhas espirituais. Se você já sentiu essa intervenção divina, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Curta e inscreva-se em nosso canal para obter mais mensagens e inspirações sobre como navegar na jornada da vida. Juntos vamos espalhar a mensagem de esperança e poder a todos que a procuram.